Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. É dia de internacional, dia de Colorado em campo, dia de a gente lotar o Beira-Rio com 45 mil, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, 10 milhões de pessoas dentro do estádio Beira-Rio, onde o Colorado tem a oportunidade de voltar a vencer e dessa vez o adversário vai ser o Juventude pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, com uma expectativa de 35 mil torcedores, muito pelo adversário que o Internacional vai enfrentar, que é o Juventude, mas também principalmente por essa sequência que o Internacional vem sem vencer, vem de jogo dificílimo pela Libertadores diante do Nacional, onde o Inter estava perdendo de 3 gols de diferenças, mas buscou um empate. Mas vamos lá, gente, sem terra arrasada, sem crise, o Internacional tem apenas uma derrota em jogos oficiais nessa temporada, além do jogo contra o México, a seleção do México, que foi um jogo de amistoso, não foi um jogo oficial. O Inter ficou quase 17 jogos sem perder. O Inter é campeão gaúcho, o Inter voltou a conquistar o título do Campeonato Gaúcho. O Inter é o dono do estado. Então, gente, vamos sem terra arrasada, vamos lá incentivar, vamos lá fazer festa, vamos lotar o Beira-Rio. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a expectativa de 35 mil torcedores. Então, gente, vamos lá torcer, vamos lá incentivar, cobrar quando tiver que ser cobrado. E o Internacional, como eu falei, tem o Juventude pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Além da expectativa baixa de torcida, tem também a expectativa de preservações diante do Juventude. Fernando deve ser preservado, o volante Fernando, que já tem uma certa idade, vem de uma sequência difícil, e deve dar lugar ao Ronaldo na abertura de meio campo colorado. Além da tendência de Alan Patrick ou Bruno Henrique, um dos dois serem também preservados. Além de uma provável alteração lá no ataque. Rafael Borré começando como titular no lugar do Ener Valencia. Por que isso, Matheus? Por que o Internacional vai fazer todas essas preservações? O que está acontecendo? O Inter chegou ao seu teto? Esse time não pode dar mais do que já deu até nesse momento na temporada? Esse time técnico Roger Machado não tem mais o que tirar desse elenco? Não, gente, não é isso. O Internacional tem uma sequência difícil nesse mês de maio. E também nesse mês de abril, e também nesse próximo mês, que é o mês de maio, jogos dificílimos, e a maioria deles fora de casa. O Inter tem esse jogo diante do Juventude logo mais no Beira-Rio. O Inter joga mais uma partida no Beira-Rio nessa próxima terça-feira, no dia 29, diante do Maracanã, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Depois disso, o Inter tem uma sequência de adversários dificílimos, duríssimos, e a maioria desses jogos vão ser fora de casa. Para tu ter uma ideia, o Inter tem agora o Juventude, depois o Maracanã na terça-feira pela Copa do Brasil, depois disso uma sequência de jogos fora de casa. Pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional vai jogar no dia 3, às 6h30 da tarde, diante do Corinthians lá em São Paulo. Depois o Inter volta suas atenções para a Libertadores, onde o Colorado no dia 8, às 9h30 da noite, numa quinta-feira, joga diante do Atlético Nacional da Colômbia, lá na Colômbia, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Depois o Internacional volta a jogar no Campeonato Brasileiro diante do Botafogo, oitava rodada do Brasileirão, no dia 11, às 8 horas da noite. Jogo dificílimo lá no Maracanã. Depois o Internacional pela quinta rodada da Libertadores no Grupo F. Joga diante do Nacional lá no Uruguai, no dia 15, às 7 horas da noite. E aí só na nona rodada, no dia 18, às 8 horas da noite, às 8h30 da noite, o Inter volta a jogar no Beira-Rio pelo Brasileirão diante do Mirassol. Depois disso, mais sequência fora de casa. No dia 22 do mês que vem, do mês de maio, jogo diante do Maracanã fora de casa, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, às 7 horas da noite. Depois pela 10ª rodada do Brasileirão, Colorado lá na Ilha do Retiro, lá diante do Sport, lá em Recife. Jogo no dia 25, às 4 horas da tarde. E aí o Internacional volta, finalmente, mais uma vez, jogar no Beira-Rio pela sexta rodada do Grupo F da Libertadores. A última rodada da Libertadores do Grupo F, diante do Bahia, no dia 28, às 7 horas da noite. E depois o Internacional volta a jogar mais uma vez também no Beira-Rio, diante do Fluminense, pela 10ª rodada, no dia 1º de junho, às 8h30 da noite. Então, se tu vê aqui, o Internacional, dentro desses quase 2 meses, mês e meio, né, vamos dizer assim, tem jogo diante do Corinthians, diante do Atlético Nacional, diante do Botafogo, e aí já são 3 jogos, diante do Nacional do Uruguai lá no Uruguai,
São aí uma sequência de quase 4 jogos fora de casa. Depois joga contra o Mirassol, aí mais 2 jogos fora de casa, contra Maracanã pela Copa do Brasil e contra o Sport. Olha a sequência difícil que o Internacional vai ter. De jogos fora de casa, deslocamento, desgaste. Ali dos adversários, Botafogo, Corinthians, Sport, que é uma viagem longa, até o Recife. Depois, o tamanho dos adversários. Então o Internacional vai ter os compromissos de Copa do Brasil, Libertadores, vai chegando, vai afunilando, vai chegando numa fase derradeira das competições, ou vence e avança, ou perde, está fora. O Inter fez um investimento alto, trouxe jogadores, então o Internacional aí, como eu falei, a gente tem que torcer, tem que incentivar, mas também vai ter a cobrança. Mas também temos que incentivar, pois os adversários são difíceis, a sequência ainda é mais difícil jogando fora de casa. Para essa partida diante do Juventude, como eu falei, vai ter preservações, é provável a escalação da FT. Anthony, Brian Aguirre, Vitão e também Victor Gabriel Bernabei. A tendência de Ronaldo fazendo a abertura de meio campo no lugar do Fernando. E aí se o Bruno Henrique ser preservado, pode acontecer do Oscar Romero. Sim, Oscar Romero, o Paraguai começar como titular. Toda vez que ele entrou, jogou muito bem, deu um bonito passe para o gol do Bernabei, o segundo gol diante do Nacional nesse meio de semana. Ou aí um Thiago Maia, mas deve a tendência, pela sequência que esse jogador vem tendo com o Roger Machado, ou Oscar Romero começar como titular. E aí no meio campo, se o Alan Patrick ser preservado, vai jogar Ronaldo e Thiago Maia. E aí Oscar Romero fazendo o meio campo, ou Gabriel Carvalho. Então tem essa dúvida aí. No lado esquerdo de ataque, tendo o Bruno Tabata ganhando sequência. No lado direito do ataque, o Wesley lá na frente e o Rafael Borré como o titular do Internacional diante do Juventude. Time treinado por Fábio Matias, que vem de empate diante do Mirassol na última rodada do Campeonato Brasileiro. E deve ter uma alteração lá no ataque. O Jean Carlos pode começar como um ponta, como um companheiro de ataque no lugar do Gilberto. Ainda pode ter aí o Bataglia ou o Enio, como também companheiros de ataque do Jean Carlos do Gilberto lá na frente. Juventude que não vai ter o Gabriel Talhari, que está fora com uma inflamação no tornozelo, então esse jogador deve ser um desfalque, além do Kaique e o Danilo Peixoto, ambos se recuperando de uma lesão no joelho, além do Cipriano com uma fazendo transição física. A provável escalação da Juventude deve ter o goleiro Gustavo, o Everton, Abner, Adriano Martins ou Rodrigo Sam, Alan Ruschel, Geraldo, Jadson, Mandaca, Jean Carlos, aí o Bataglia ou o Enio, e aí o Gilberto no comando do ataque, e o Bataglia, se ele começar a partida, já entra pendurado. E a equipe de arbitragem, né? Que a gente tem uma bronca com o Flávio Rodrigues Souza, que vai ser quem vai comandar essa partida diante do Juventude. CBF não tá nem aí para os times do Sul, coloca qualquer árbitro aí. Ele que foi aí o responsável naquele jogo diante do Fortaleza, onde o Davi Luiz, zagueiro do Fortaleza, chuta a cabeça do Agostinho Hojo, e ele não marca nada, viu como disputa normal de jogo. Ele que vai ser auxiliado por Neuza Bach, de São Paulo, também por Evandro Lima, também de São Paulo. Aí tem o árbitro gaúcho, o Lucas Orne, e a comando do VAR vai ficar por conta de Herbert da Silva, árbitro de São Paulo, Colorado, que nesse momento vem de uma sequência de jogos sem vencer, o 12º colocado com 6 pontos, vai pegar o Juventude, que é o 9º colocado com 7 pontos, que também vem de empate, mas é jogo para a gente ir lá, empurrar, incentivar o Internacional, lotar o Beira-Rio. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Internacional não divulgou a lista de relacionados, então a gente não sabe até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Vou deixar avisado aqui quem pode estar à disposição, quem o técnico Roger Machado vai poder contar ou não, mas independente de quem entre nas 4 linhas, quem esteja à disposição, o Internacional tem que entrar dentro do Beira-Rio, voltar a vencer e voltar a jogar futebol, voltar a jogar bem. Tu vai estar lá no Beira-Rio acompanhando, incentivando e também cobrando o Internacional? Qual tu acha que vai ser o placar dessa partida? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!